tarde! Fala com o Piu Piu. Oi, gente. Oi, eu não vou expor, Piu, porque piu. ela já tá com a mão na cabeça ali. Só ó. fala Piu Piu, toma conta. Jesus não é desce... Jesus, Jesus toma conta. Jesus, gruda no Piu Piu e toma conta. Tadinha. Ai, gente. Brincadeira, amor. Brincadeira, Te amo, tá? a gente tá brincando com a nossa gente é pior diretora. que você. É que a gente é muito ansioso, entendeu? E ela também é. Então fica tudo assim, ó. Né? Nossa, a tarja preta aqui, ó. Passa e fica. Tá começando, né, Luquinha? Boa Mais um tarde. Falando Nisso. Mãe, minha mãe agora aprendeu a mexer no Facebook. Que linda. Beijo no seu coração, beijo pra quem tá em casa, beijo pra quem tá acompanhando a gente pelo Facebook. Quinta-feira tá voando, né? Mês de março tá quase acabando e a gente nessa tarde gostosa juntinho com vocês. A gente preparou o programa com muito carinho, como sempre. Só que antes de começar, a gente vai refletir com a nossa mensagem do dia, hoje escrita pelo nosso querido Luquinha. Nunca duvide dos sonhos de Deus para a sua vida. A fé, essa fé que a gente tem, é terra fértil para que tudo aconteça melhor do que você sempre quis. Por isso, descanse e confie. Se você tem uma coisa que não foi realizada, tenha certeza que aquilo que está para vir é melhor daquilo que você sonhou. Esse é o nosso toque de quinta-feira. O que vai rolar no programa hoje, Zé Verde? Só, bora nós. Túmulo onde Jesus teria sido enterrado é reaberto e vídeo divulgado na internet mostra atentado em Londres. Bora participar do programa, conversar com o Dr. Sorriso? Tire as suas dúvidas pelas redes sociais, também pelo aplicativo Você na Band Vale. Tem spoiler pra você de quem vai participar hoje do programa, né? Aliás, estou postando uma fotinho com ele já aqui na nossa rede social, que você pode também ganhar prêmios. Por exemplo, no Face tem um kit delicioso da Cooper, fácil demais, curtiu, compartilhou, já concorre aí pra você tomar um café da manhã com toda a família. E também no @Falando Nisso Band, no nosso Instagram, tem um kit preparado especialmente pra você, da Ortovip, pra você sorrir muito bonito, com muita saúde, sim. Então você acessa lá também, curtiu, colocou 2 amiguinhos lá nas mensagens e também você coloca a hashtag Falando Nisso Band, hashtag Ortovip, você vai concorrer então a esse kit tão bacana pra você. Bora conversar bastante? Hoje é dia de beleza, de sorrir com saúde. A gente sempre tem essas reclamações aqui no programa e acontece na vida de parentes, amigos ou com a gente mesmo. O dente começa a amolecer. Aí você acha que o problema só é no dente, mas não é só isso. Não, gente, pode ser no osso. Quando é necessário você fazer um enxerto, porque não tem osso aqui mais. E aí? É que nem a raiz, se não tem osso, como é que vai ficar grudado esse negócio aqui? Entendeu? Não gruda. Quem tira as nossas dúvidas, você está com problema na sua boca, está com problema nos dentes, quer tirar suas dúvidas, você sabe que está aberta aí a 11ª etapa do Quero Meu Sorriso de Volta. E quem está aqui com a gente? Só podia ser ele. Doutor Sorriso lá, 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 lá. Todo direito autoral aí de que pertence, né, doutor? A gente vai fazer uma dancinha. Só faltava o doutor Sorriso entrar que nem coelhinho, né? O tema é Páscoa agora, É né? verdade, né, doutor? Fica à vontade. Nosso querido doutor Otávio Fonseca, da Ortovip. Um beijo para todo mundo da Ortovip. A gente vai fazer uma dancinha pro doutor. Especialmente, Sorriso, doutor. que é tão carinhoso. Gente, já são 11 implantes completos aí que a Ortovip está dando aqui no Falando Nisso e você participando. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, mas a primeira pergunta é sobre o assunto do dia, justamente a questão dos dentes que amolecem. Quais as causas que podem fazer uma pessoa perder os dentes, doutor? São várias causas, né? Mas vamos no tema, né, que você está se referindo, é quando nós perdemos a altura óssea, né? Nós temos que imaginar que a raiz de um dente ela está implantada em um osso. Se você perde essa altura óssea, você começa a ter problemas de suporte, o dente começa a apresentar mobilidade e ele pode vir, inclusive, o órgão dentário, o dente em si, ele estar com saúde, mas o tecido que está ao seu redor estar doente e você perder um dente que você olha para o dente e não tem nada no dente, né? Só no osso que circunda esse dente que pode apresentar problemas e provocar a perda do dente nesse tema que nós vamos falar hoje. Aí depois vem a segunda pergunta, né, que já o doutor vai responder. E por que a gente perde osso, né, Luquinha? Pois é, agora tem uma pessoa na linha para conversar com a gente. Alô, boa tarde? Boa tarde. Oi, minha linda, qual que é a sua dúvida? Então, minha dúvida é sobre isso mesmo, sobre o seu comentário. O osso, falta de osso, na terceira idade, como é que vocês fazem?
Boa pergunta, minha linda. A gente estava lendo o pensamento, né, uma da outra. Por que a gente perde o osso? Não, bacana. O osso, quando você perde o elemento dentário, vamos colocar no caso da perda do dente, certo? Talvez responda até a pergunta da nossa telespectadora ali, né? Quando você perde o dente, o osso que circunda esse dente é um osso altamente especializado. Ele só existe para manter o dente em posição. Então, no processo normal de remodelação óssea, que acontece diariamente, porque o tecido ósseo ele é altamente ativo, ele vai diminuindo em altura e espessura com o passar do tempo. Tá? Então, os anos vão passando e o osso vai sendo removido pelo próprio organismo de forma fisiológica. Porque o organismo, né, de forma teórica, para poder explicar, ele quer eliminar aquele tecido que não está sendo mais útil, para inclusive economizar energia, tá bem? Então, o paciente lá da terceira idade, que já perdeu os dentes, ele vai perdendo o osso em altura e espessura, e isso provoca o quê? O comentário popular, né? A boca vai murchando, né? Na realidade, é a perda de tecido ósseo, e nós trouxemos hoje um material bem explicativo a respeito da sua pergunta. Então, aguarde um pouquinho aí. Exatamente. Fica de olho que está muito didático, está muito fácil de entender. E tem pergunta aqui, doutor, que depois o senhor pode comentar, do Ricardo de Ilhabela. Ele quer saber se a osteoporose, quem tem osteoporose, pode também ter perda no osso da boca, Luquinha. Gente, está tão fácil de entender. Bonito, obrigado, hein, Solange. Luquinha? Obrigado. Jesus, Jeová. A camisa que eu estava usando ontem à noite, mas tudo bem. Ó, tá tão fácil de entender que até eu entendi, gente. Então fica aí que vale a pena que você vai aprender bastante também. Mas agora a Solange volta aqui com a gente, junto com a Daniela Lopes, nossa repórter, para conversar e deixar a gente bem informada das notícias da redação. O clima não está fácil no Distrito Federal. Tensão em Brasília. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, e o ministro Gilmar Mendes bateram boca durante a posse do ministro Alexandre de Moraes. Nós vamos saber o porquê e os detalhes com a nossa repórter Daniela Lopes, ao vivo da redação do Falando Nisso. Linda Dani, boa tarde. Muito boa tarde, Solange, Lucas e amigos do Falando Nisso, também aí ao doutor Sorriso. Pois é, viu, Solange? Rodrigo Janot acabou subindo o tom numa resposta a críticas de Gilmar Mendes ao Ministério Público. Isso acabou esvaziando a posse de Alexandre de Moraes. Olha só. Foi uma cerimônia prestigiada por autoridades dos três poderes, entre elas muitos políticos citados na segunda lista de Janot e que podem passar a ser investigados no contexto da Operação Lava Jato. Lá estavam o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o do Senado, Eunício Oliveira, o ministro Eliseu Padilha e os senadores Aécio Neves e José Serra. Políticos que poderão ser julgados por Alexandre de Moraes caso venham a ser processados no futuro. Aqui também estavam o ministro Gilmar Mendes e o procurador-geral da República, Rodrigo Janot. Os dois trocam ofensas públicas por conta de um suposto vazamento de informações sigilosas pelo Ministério Público em uma entrevista coletiva sem que a fonte fosse citada. O ministro Gilmar Mendes chegou a defender a anulação de provas que forem objeto de vazamento, como aconteceu na Operação Castelo de Areia, que não deu em nada. Eu mesmo me manifestei publicamente sobre esse lamentável fenômeno em mais de uma oportunidade. Cheguei a propor, no final do ano passado, o descarte do material vazado, uma espécie de contaminação de provas colhidas licitamente, mas divulgadas ilicitamente. E eu acho que nós devemos considerar esse aspecto. A resposta do procurador Rodrigo Janot foi dura. Sem mencionar o nome do desafeto, ele negou ter vazado informações em coletiva a jornalistas e questionou Gilmar Mendes por ter afirmado que outras instituições também teriam revelado informações que ainda deveriam estar sob sigilo. Apesar da imputação expressa de até o Supremo Tribunal Federal. Pois é, o que está acontecendo? Resumindo a história. Gilmar Mendes acha que por ter vazado algumas informações que os jornalistas vão atrás, as provas, as delações, os depoimentos que foram dados, que são considerados lícitos, ou seja, verdadeiros, eles deixariam de ser verdadeiros simplesmente porque você aí de casa, eu e todos nós temos as informações. Será que a gente está vivendo realmente uma democracia? O que vale é a prova ou o comentário sobre a prova?
Bom, e a Polícia Federal prendeu 6 pessoas suspeitas de divulgação de pornografia infantil na internet, né, Dani? Isso mesmo, viu, Solange? Acredite ou não, um dos presos era funcionário em um hospital infantil. 2 homens foram detidos em Recife. Um deles é funcionário de um hospital infantil na capital pernambucana. Segundo a investigação, eles são suspeitos de coagir uma testemunha de pedofilia a não prestar depoimento. Outra operação da Polícia Federal contra a distribuição de pornografia infantil na internet aconteceu em Praia Grande, no litoral paulista. 2 homens e 2 mulheres foram presos, mas não tiveram os nomes divulgados porque têm relação de parentesco com as vítimas. Outro tema que a gente vai abordar aqui no Falando Nisso, viu, Luquinha? Essa tentativa de se aliciar crianças pelas redes sociais. Um tema que a gente precisa ficar muito atento. Pois é, e choca tanto, né, Solange? Voltar a falar com Daniela Lopes, que ontem à noite estava com a gente na Nelma Penteada. Linda demais. Linda. Já já vocês vão conferir. Mas, Dani, pelo que eu percebo aqui na câmera ao vivo que a gente tem da Tamoios, da concessionária Tamoios, parece que está tudo tranquilo por lá, é isso? Isso mesmo, Lucas. Está tudo tranquilo na Tamoios neste momento. Segundo a concessionária que administra a rodovia, não há nenhum ponto de lentidão ou ocorrência registrada, então o motorista não encontra problemas em ambos os sentidos, pista seca, tempo bom, viu, Lucas? A mesma coisa na rodovia Presidente Dutra. Segundo a CCR Nova Dutra, neste momento não há nenhum registro de ocorrência. O tráfego segue tranquilo aqui no trecho do Vale do Paraíba, nos 2 sentidos, e na chegada a São Paulo também não há problemas neste momento, Lucas. Obrigado, Dani. Excelente tarde para você. O Face hoje acordou falando que ia chover aqui em São José, mas a Somar Meteorologia fala que é muito difícil isso acontecer e a gente confere agora a previsão do tempo. A máxima em Santo Antônio do Pinhal é de 26 graus, um dia firme por lá, o mesmo em Piquete, máxima de 29, São Luís do Paraitinga 28 e aqui em São José dos Campos a máxima é de 27 graus, sem previsão de chuva. Em São Sebastião, uma pequena possibilidade de chuva, a máxima chega a 29 graus, o mesmo em Ilhabela. A chuva mesmo pode cair para sábado devido ao dia muito quente. A máxima chega a 32 graus, o mesmo no domingo, mas a boa notícia para quem gosta de um dia mais fresco é que segunda-feira a máxima chega a 27 graus. O Estado Islâmico assume atentado em Londres e a gente comenta com vocês daqui a pouco, não sai daí.